Faz bem para Osasco? A Câmara aprova. Tudo que ajuda a melhorar a vida na cidade merece seguir em frente. Faz bem para a saúde, porque cuidar das pessoas faz bem para Osasco. Faz bem para a educação, porque investir no presente é construir um futuro melhor. Faz bem para a mobilidade, porque uma cidade melhor também é uma cidade que anda melhor. Faz bem para a nossa gente, porque o futuro da cidade começa no cuidado com as pessoas. Faz bem para Osasco? A Câmara aprova. Câmara Municipal de Osasco. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Osasco, a ACEL, bem como saudar os nossos internautas que nos acompanham pela programação da TV Câmara Osasco. 皆様こんばんは。ただいまをもちまして小沢市議会で、こちらにご臨席の皆様を歓迎いたします。こちらの方のアセオオーディトリアムで、皆様を、歓迎、申し上げます。そして、こちらの方で小沢テレビ、で見られてプログラムを、見られている皆様こんばんは。Estamos iniciando a sessão solene, convocada pelo edital de número 26 de 2026, destinada à entrega de placa comemorativa à delegação da cidade irmã de Tsu, Japão, pelos 50 anos do convênio Cidade Irmã Osasco, Brasil, e a cidade de Tsu, da província de Mie, no Japão, conforme o decreto legislativo de número 59 de 2026, e em atendimento à solicitação do excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Carmônio Bastos. ただいまよりオマージュセッションを開始させていただきます。こちらの方は2026年、の26番の方で、招集されました盾を、受賞させていただきます。日本津市、姉妹提携、をしております津市、の訪問団にお送り、させていただきます。この度は姉妹提携50周年、津市そして小沢市の姉妹提携50周年を記念いたしまして、こちらの方2026年59番法令によりまして、受賞させていただきます。こちらの方のして去りました司会議長Carmônio Bastosより行われました。Neste momento, convidamos todos aqueles que assim puderem a adotarem posição de respeito para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro, o hino do Japão e o hino do município de Osasco. ただいまより、皆様ご起立願いたいと思います。ただいまより、ブラジル国歌、日本国歌、そして小沢市、が、声援されます。よろしくお願いいたします。Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria matadora da salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança
desses soles bons, gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desses soles bons, gentil, pátria amada Brasil. Unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória nos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco
Senhoras e senhores, neste momento temos a honra de convidar para compor a mesa e dirigir os trabalhos desta cerimônia o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Carmônio Bastos. まず壇上へ上がっていただきます。まず最初にカルモニオ・バストス氏、オザースコ市議会議長。 Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes personalidades. で、続きまして、 Convidamos a primeira secretária da Câmara Municipal de Osasco, vereadora Elza Oliveira. エルザ・オリベイラ議員。 Convidamos o vice-prefeito do município de Osasco, senhor Lau Alencar. オザースコ市副市長、ラオ・アレンカール氏。 Convidamos o prefeito do município de Osasco de 1973 a 1977 e 1989 a 1992, deputado federal de 1979 a 1983 e 2007 a 2011 e deputado constituinte de 1987 a 1989, Dr. Francisco Rossi. そして元市長1973年から77年、そして89年から92年、そして、79年から83年は国会議員、2007年から2011年国会議員、フランシスコ・ホッシ氏。 Convidamos o vereador da 4ª Legislatura, diretor fundador do Jornal Diário da Região, senhor Vergi Sanazar. ヴェルジー・ザナザール様、ジアリオ市のディレクター。 Convidamos o presidente da Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Osasco, ASEMBO, o senhor Susumu Araki. アセンボ会長荒木進様。 Convidamos o senhor presidente da ACEL, o senhor Marcos Atabayan. マルコス・アタバヤン様、アセオ会長。 Senhoras e senhores, uma vez composta a mesa de autoridades e personalidades, convidamos os seus integrantes, bem como os demais presentes, a receberem os representantes da delegação da cidade irmã de Tsu, Japão. 歓迎をする、ブラジル側、からのメンバーが壇上に揃えました。そして、日本から訪問団の代表の皆様をこちらの方にお迎えしたいと思います。 Senhoras e senhores, recebam o ilustríssimo senhor Kiinchi Ono, presidente da Câmara Municipal da cidade de Tsu. 津市市議会議長、金一大野金一様。 E convidamos o ilustríssimo senhor prefeito da cidade de Tsu, senhor Yasuyuki Maeba. 津市市長、前場康之様。
Neste momento, faremos a nominação dos integrantes da delegação da cidade de Tissu e solicitamos gentilmente que, à medida que seus nomes forem anunciados, coloquem-se em pé para serem apresentados e saudados por todos os presentes. ただいまより津市の訪問団の皆様の紹介をさせていただきます。名前を、読み上げられた方はご起立願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 Senhoras e senhores, recebamos com uma calorosa salva de palmas os integrantes da delegação oficial da cidade de Tissu, Japão. Por favor, se coloque em pé o senhor Katsutoshi Oshiai, secretário-geral da Câmara Municipal da cidade de Tissu. A senhora Naomi Yamaguchi é vice-diretora de Intercâmbio e Relações Públicas. O senhor Hyasariko Yamaguchi, presidente da Associação de Intercâmbio Internacional da Yamaguchi Shokai. O senhor Nobuo Sato, consultor da Lato Light Indústria. O senhor Yukinori Yamada é diretor de Recursos Humanos e Assuntos Gerais da Mie Metal Indústria. O senhor Tomakazu Hayashiguchi, presidente da Honda Automóveis Mie. O senhor Tetsuo Yoshimura, consultor da Yoshimura Indústria. Agradecemos a presença de cada um em nosso país. ありがとうございました。ご着席お願いいたします。 Solicitamos à mesa diretora que tomem seus assentos, por gentileza. 男女の皆様どうぞご着席ください。 Anunciamos e agradecemos a presença dos senhores vereadores desta Casa de Leis de Osasco. 小沢市議会の議員の皆様、 Agradecemos a presença da segunda secretária da Câmara Municipal de Osasco, vereadora Stephanie Rossi. 議員ステファニー・ホッシー様、 Agradecemos a presença do quarto secretário da Câmara Municipal de Osasco, vereador Cantor Goleiro. カントル・ゴレイロ議員、 Agradecemos a presença do vereador Guilherme Prado. ギレルメ・プラド議員、 Agradecemos a presença do vereador Josias Dajuco. ジョジアス・ダジュコ議員、 Agradecemos a presença do vereador da 5ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª legislaturas e deputado estadual de 1987 a 1991, senhor Sebastião Bognar. セバスチオン・ボギナルさん、市会議員で元衆議員でございました。 Agradecemos a presença da vice-prefeita do município de Osasco, 2017-2020, 2021-2024, senhora Ana Maria Rossi. アナマリア・ホッシー様、2017年から22年、20年から24年の、副市長。 Agradecemos a presença do vereador Alexandre Capriotti. 議員アレシャンドリ・カプリオッチ氏、 Agradecemos a presença do secretário de governo, senhor Luciano Camandoni. ルシアノ・カマンドーニ局長、 Do senhor secretário de saúde, Dr. Fernando Machado Oliveira. ヘルス局オリベイラ、局長、
Da senhora secretária adjunta de saúde, enfermeira Suzete Franco. Suzette Franco 局長 Da secretária de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, senhora Thalita Botas. そして、技術経済開発、局長タリタ様 Do vereador da 14ª Legislatura e secretário adjunto de Assistência Social, senhor Daniel Matias. ダニエル・マチアス議員 Da senhora juíza da Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Osasco, a excelentíssima senhora doutora Hélia Kinoshita. エリオ・木下先生裁判官 Do capitão PM do 14º Batalhão, senhor Davi Marques. 警察庁より代表ダビ・マルケス様 Do diretor da ACEL, senhor Carmine Di Martino. アセオディレクターカルミネ・ディマルティノ様 Do vereador da Câmara Municipal de Osasco, vereador Delbio Teruel. デオビオ・テルウェル議員 Da vice-presidente da Assembo, Lídia Shimizu. アセンボ副会長清水リージャー様 Presidente do Rotary Clube Osasco, Adriano Buanaducci. アデリアノ・ブアナドゥシ様オザスコ・ロータリー会頭 Da diretora da ACEL e do Rotary Clube Osasco, Simone Sayuri. シモニ・サユリ様アセオそして、ロータリーメンバー Do presidente da Associação Cultural e Assistencial Mie Queijin do Brasil, senhor Silvio Chacuta. そして、ブラジル三重県人会会長シャクタ・シルビオ様 Do vice-presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e da Assistência Social, Tomio Katsuragawa. 文教王代表桂川富夫様 Diretor Executivo de Projetos Estratégicos, Aurélio Nomura. そして、元議員サンパウロ会議の野村アオレリオ氏 E do jornal Correio Paulista, senhor Vanderlei Berrocoso. Vanderlei Berrocoso. ヴァンデレイ・ペホコソ様、コヘイヨという、新聞社です。 Senhoras e senhores, neste momento é com grande entusiasmo que convidamos o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Osasco, nobre vereador Carbônio Bastos, para realizar a abertura oficial e prosseguir com os trabalhos desta significativa sessão solene. ただいまより、オザスコ市議会議長のカルモニョ・バストス、議長よりご挨拶を申し上げます。 Senhoras e senhores, boa noite. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como os componentes da mesa. Diretora. 皆様、こんばんは。本日はようこそいらっしゃいました。 Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. ただいまより本日のセッションをオープンと開始と宣言いたします。神の祝福が皆様方にありますように。 Para darmos prosseguimento à programação desta sessão solene, convido o mestre de cerimônias, senhor Bruno Jonas, para assumirmos a condução dos trabalhos conforme o roteiro oficial. Desejo a todos uma excelente solenidade. Renovo os meus agradecimentos pela honrosa presença de cada um nesta noite. ただいまをもちまして司会のブルーノ・ジョナス氏に、このセッション進行をお願いいたします。
皆様本日はご臨席いただきまして誠にありがとうございます。Muito obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento à programação desta sessão solene, solicito à senhora secretária desta sessão, vereadora Elza Oliveira, que proceda à leitura do edital de número 26 de 2026 e do decreto legislativo número 59 de 2026. ただいまより、こちらの方の議員、エオザ・オリベイラ議員より本日の2026年26番広報を読ませていただきます。Som. Senhoras e senhores, boa noite. Edital de convocação número 26 de 2026. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve. Fica convocada, nos termos do artigo 175 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a sessão solene de entrega de placa comemorativa à delegação da cidade irmã de Tsu, Japão, pelos 50 anos do convênio Cidade Irmã Osasco, Brasil, e a cidade de Tsu, da província de Mie, no Japão, a realizar-se no dia 5 de agosto de 2026, quarta-feira, às 18h30, na Associação Comercial e Empresarial de Osasco, a ACEL, localizada na Avenida Dionísia Alves Barreto, número 701, Vila Osasco, em conformidade com o Decreto Legislativo número 59 de 2026. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 31 de julho de 2026. Assina o presidente Carmônio Gonçalves Bastos. Decreto Legislativo número 59 de 2026. Projeto de Decreto Legislativo número 31 de 2026. Carmônio Bastos e demais vereadores. Fica concedida a placa comemorativa à delegação Cidade Irmã Tsu, em comemoração aos 50 anos da celebração do convênio entre o município de Osasco e a cidade de Tsu, da província de Mie, no Japão, em reconhecimento à histórica relação de cooperação, amizade e intercâmbio cultural, educacional, esportivo e econômico. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do artigo 17, inciso 4 do Regimento Interno, promulgo o seguinte decreto legislativo. A Câmara Municipal de Osasco decreta e promulga. Artigo 1º. Fica concedida a placa comemorativa à delegação Cidade Irmã Tsu, em comemoração aos 50 anos da celebração do convênio entre o município de Osasco e a cidade de Tsu, da província de Mie, no Japão, em reconhecimento à histórica relação de cooperação, amizade e intercâmbio cultural, educacional, esportivo e econômico. Artigo 2º. A honraria de que trata o artigo 1º será entregue em sessão solene, especialmente convocada para este fim. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Osasco, 25 de junho de 2026. Assina o presidente Carmônio Gonçalves Bastos. O documento foi registrado na Secretaria da Câmara Municipal de Osasco e publicado na imprensa oficial do município de Osasco, dentro do prazo legal. ただいまより公募要項を朗読させていただきました。 Muito obrigado, senhora secretária. E neste momento iniciaremos as falas das autoridades presentes. ただいまより、ご来賓の皆様、そして、のご挨拶をいただきたいと思います。
Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor presidente da ACEL, senhor Marcos Atabayan. まず最初にアセオ会長マルコス・アタバヤンお願いいたします。Boa noite a todos. 皆様こんばんは。 Em nome da Associação Comercial Empresarial de Osasco, eu dou boas-vindas a todos vocês, principalmente a comitiva do Japão, que está presente aqui nessa mesa, e também as autoridades aqui do município de Osasco. まず私はアセオを代表させていただきます。オザスコ商工会を代表してご挨拶申し上げます。まず津市訪問団の皆様はじめ、そして、本日ご来席の皆様、ようこそいらっしゃいました。 Dizer que para a Associação Comercial Empresarial de Osasco receber a comitiva do Japão, formada pelo prefeito, por autoridades políticas, por empresários, para nós é uma grande honra. Osasco é um município que detém uma grande colônia japonesa, muito trabalhadora, muito esforçada e que ajudou no progresso do nosso município. まず、我々、アセオこの会場で津市の訪問団前橋市長はじめ、そして、訪問団の皆様、この度はご訪問いただきましてありがとうございます。小座少しにはかなり、大きい日系、社会がございます。そして、我々の市に多くの貢献をされております。 Osasco é um município jovem, tem 62 anos, mas graças ao trabalho da colônia japonesa e de outras colônias também, junto com a população que se esforça, que trabalha, hoje é um município muito pujante, uma economia muito forte, é a segunda economia do estado de São Paulo e a sétima do Brasil. 小座少しは、まだ62歳、です。日系社会、はじめ、そして、日系社会はじめ、この市が経済的に成長したというのも日系社会の大きい貢献があったからです。多大な貢献があったからです。サンパウロ州で、経済力第2位、そして、ブラジルで第7位でございます。 Então, que vocês tenham uma ótima passagem aqui pelo nosso município e desejo grandes negócios, boas realizações para o município de Osasco e de Itsu. Muito obrigado. そして、訪問団の皆様が小座少市のこの滞在中、が大変有意義でありますことを、願っております。これからも津市と小座少市のこの関係が継続することを、心より、願っております。本日はありがとうございました。 Muito obrigado pelas palavras, senhor presidente. E neste momento convidamos o senhor Francisco Rossi a fazer o uso da palavra. お言葉ありがとうございました。続きまして、元市長フランシスコ・ホッシ様、お願いいたします。 Boa noite a todos e a todas. Eu saúdo a todos aqui dessa mesa, nas pessoas do presidente Marcos Dácio e a vereadora Elza. Na pessoa dela, eu saúdo todos os vereadores e funcionários lá da Câmara Municipal. E saúdo também o nosso presidente da Câmara Municipal e o senhor prefeito da cidade de Itsu. Eu vou ser breve porque 皆様こんばんは。 皆様こんばんは。まずは小座少し市議会議長はじめ、そして、議員の皆様、そして津市、市長、そして、
はじめ、訪問団の皆様、こんばんは。ようこそいらっしゃいました。Eu vou ser breve porque nós estivemos lá, eu, Frege e tantas outras pessoas de Osasco visitando lá de Sul, e esses eventos são realmente bonitos, encantadores, mas cansativos. E eu fico imaginando já as vésperas da volta, né, dos nossos irmãos japoneses, eu fico imaginando o cansaço que eles já estão enfrentando. Mas eu queria dizer da minha honra, da minha satisfação por ter assinado esse convênio lá no Salão Nobre da Prefeitura de Osasco em 1976. Foi um momento histórico, como está sendo também esse momento, se incorporando à história de Osasco, porque 50 anos, meio século, e eu tenho que dar graças a Deus por estar vivo e testemunhando esse encontro que emociona. Emociona, não é apenas um item da nossa agenda, frequentarmos, estarmos aqui, estou aqui com a minha esposa, com a minha neta Stephanie, e nós estamos realmente muito felizes por estarmos recebendo mais uma vez a comunidade nipônica lá dos longínquo país que enfrentou momentos difíceis na Segunda Guerra Mundial. Foi ali que nós vivenciamos, o mundo todo, né, a selvageria da guerra, com Hiroshima e Nagasaki, né, que eu tive a honra de visitar Hiroshima, e é um exemplo o Japão de resiliência, de trabalho, de luta, de investimento na educação, na saúde, na segurança, e nós estamos felizes de estarmos participando desse momento. この旅はこのような形で、できるだけ、短く話したいと思います。このような式典というのは、かなり長く、なってしがちなので、皆様日本から来られて、間もないのでお疲れのところだと思いますので、簡単に話させてご挨拶させて、いただきます。まず私は1976年、にこの姉妹提携の際に私がこの提携をまず最初にサインさせていただいたことにつきまして大変光栄に存じます。本当にこのような歴史的な場に50年を経て半世紀を経てこのような形で健在でまた皆様方とこのような形で再会できることを大変嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです。本日は私、妻とそして、議員になっている孫と一緒に出席できること、そして、もう一度日本からそして津市からの訪問団の皆様を歓迎できることは本当に、感激と言えます。本当に日本の皆様には、第二次、戦争を経て、今この成長をした国になっております。本当に広島長崎での悲惨なことがありましたことにもかかわらず、日本は今このような形で成長しております。日本人のレジリエンス、教育にかける思い、ヘルス、そして安全、にかける思いを、私は尊敬をしております。Eu quero encerrar as minhas palavras saudando, né, o nosso querido Lau Alencar, vice-prefeito. O Carmona eu já saudei, fazendo um belíssimo trabalho na Câmara Municipal. Parabéns, meu caro presidente. Quero saudar também o presidente da Câmara de Sul e o Sussu Moraki, que é o presidente da Sembo. E queria saudar também todos os membros da comitiva e fazer uma saudação assim de admiração da nossa intérprete,
que consegue acompanhar toda a nossa fala e traduz com tanta eficiência e nos surpreendendo, né, pela capacidade de captar aquilo que a gente está falando. Que Deus abençoe o Japão, que Deus abençoe sua província de Mi, que Deus abençoe essa comitiva que vem aqui nos visitar e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Obrigado. まず、こちらの方に、ご臨席、いただいております副市長のアレンカー・ラオ様、そして、議会議長のカルモニオ様、本日はお招きいただきましてありがとうございます。そして、津市の議会、議長にも感謝申し上げます。そしてアセンボの会長進様、本日ご参加いただきまして、ありがとうございます。そして、通訳我々がこちらの方でたくさん話していることに対して訳してくれていることに感謝申し上げます。最後といたしまして、津市、三重県そして、小沢少しに神の祝福がありますことを、願っております。また次回近いうちに皆様方にお会いできることを、心より願っております。ありがとうございます。Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra o senhor vice-prefeito do município de Osasco, o senhor Lau Alencar. 続きまして副市長ラオ・アレンカール氏よりお言葉をいただきたいと思います。Boa noite a todos e a todas. 皆様こんばんは。 Queria inicialmente fazer uma saudação ao presidente da Câmara Municipal de Osasco, o presidente Carmônio Bastos. まずは小沢市市議会議長カルモニオ・バスト氏です。 Os demais vereadores, Elza Oliveira, そして、本日ご参加の議員オリベラ・エルザさん、 Cantor Goleiro, カントル・ゴレイロ氏、今から名前が言われます。 da Juco, Josias da Juco, Guilherme Prado, Stephanie Rossi, Alexandre Capriotti, Delvio Teruel. Saudar os secretários presentes aqui, Thalita Botas, Dr. Fernando Machado e o nosso secretário de governo, Luciano Camandoni. そして、こちらにご臨席の局長の皆様方。 Saudar nossos secretários adjuntos, Suzete Franco e Daniel Matias, que se fazem presente. 副、局長の方たちも本日は参加されております。 E uma saudação mais que especial à delegação de Itsu, nossa cidade irmã. Saudando o prefeito Yasuya Maeda, prefeito de Itsu. そして津市の訪問団の皆様、前場市長はじめ訪問団の皆様。 Kim Ishonu, presidente da Câmara de Itsu. 津市市議会議長宇野様。 Demais membros da delegação. そして訪問団の皆様。 E a nossa intérprete, como disse o Rossi, muito competente, a nossa amiga Cristina. で、本日通訳してくれてますクリスチーナ。 Saudar ainda o Adriano Bonaduce, presidente do Rotary Club. ロータリーの会頭アデリアーノ様。 E temos a honrosa presença do Sussum Araki, presidente da Assembo. そして、本日はアセンボ会長荒木進様にもご参加いただいております。 Da Lídia Shimizu, que é a vice-presidente da Assembo. アセンボ副会長の清水リジア様。 Do capitão da Polícia Militar, David Marques, representando o 14º Batalhão Polícia Militar. そしてこちらの方の警察署を代表しましてマルケス大佐。 Nosso amigo Marcos Achabayan, que é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco.
汗を会長アチャバヤン・マルコス氏、 Excelentíssima Juíza de Direito do Estado de São Paulo, da comarca de Osasco, Elia Quinosita, 裁判官小沢子氏の裁判所裁判官木下エリア様、 sempre prefeito Francisco Rossi e a dona Ana Maria Rossi, 元市長フランシスコ・ホッシ様とアナご夫人、 saudar a imprensa presente aqui em nome do Vregi Sanazar, do Diário da Região, e também do Vanderlei Berrocoso, do jornal Correio. こちらの方のコヘイヨ氏、そしてベニサナザー、こちらの方のジャリオの代表をされております。 Dizer que é uma honra para mim participar desta sessão solene na noite de hoje. 今宵、皆様方とこのように集うことができまして大変光栄に存じます。 Representando nosso prefeito Gerson Pessoa, que por motivos alheios à sua agenda, a extensão de sua agenda não permitiu que ele pudesse estar nesta noite, mas tem acompanhado parte da agenda dessa delegação e deixa um grande abraço para esta sessão solene desta noite, mandando um abraço ao presidente da Câmara Municipal e todos os seus membros. 本日は市長ジェルソン・ペソア氏は出席することが大変申し訳なく、出席することができませんでした。その代わりに私が代表させております。皆様方にぜひよろしくとのことでございます。 Por fim, saudar o nosso historiador, grande amigo Sebastião Bognar. そして、歴史、を担当しているボナール様。 Relembrar a história é importante para quem conhece Osasco, em que o então vereador Jorge Yoshida apresentou em agosto de 75 um projeto na Câmara Municipal sugerindo esse convênio das cidades irmãs da província de Mie-Sul e Osasco no Brasil. 歴史をたどっていきますと、歴史がどれだけ大事であるのか重要であるのかということをここで確信いたしました。1975年8月の際に吉田ジョルジ議員がこちらの方の三重県津市とそしてブラジルのオザスコ市の提携を提案されました。 E essa relação envolve muitas pessoas que o pai do Sussu, Marac, nosso presidente da Sembo, não por acaso o então vereador Vregi Sanazar, que foi o relator daquele projeto na Câmara, e ele assinou dando parecer favorável ao projeto na Câmara Municipal, para depois o então prefeito Francisco Rossi, que também se faz presente aqui hoje, assinou em outubro de 76, o então convênio firmando a relação das cidades irmãs de Tsu, no Japão, e Osasco, no Brasil. 本日こちらの方に、ご臨席のアセンボ会長荒木進様のお父様が当時、この提携に、携わっております。そして、当時議員でありました本日もご来席されております、フリージ・サナザル様がまず当時はこちらの方を提案する、議員でありました。そして本日こちらの方に先ほど、ご挨拶をいただきました、元市長フランシスコ・ホッシ様が1976年の10月に、津市とオザスコのこの姉妹提携を、の著名式でサインをされております。 E para finalizar, reafirmar, através do prefeito Gerson Pessoa, que assinou e reafirmou o convênio das cidades irmãs de Tsu, no Japão, e Osasco, aqui no Brasil, o que para nós é muito honroso receber a delegação de Tsu,
reafirmando esse compromisso dos seus povos e do Brasil, e, portanto, terá sempre o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa gratidão por estar aqui na nossa cidade, sendo recebido pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, mas, sobretudo, pela relação dos seus povos, aonde nós temos grande convivência aqui na cidade de Osasco, através da Assembo, que é uma instituição renomada na nossa cidade, que realiza o maior evento cultural da cultura japonesa aqui no Brasil, aqui na cidade de Osasco. この度はジェルソン・ペソア市長とそして、津市の前場市長がこの提携の再確認、をまたサイン提携というのをサインされました。このような形で、この提携が再確認されたことは大変、我々小座市に、つきましては大変光栄なことであります。単に、こちらの方は小座市、と津市がお互いに尊重し合い、そして、お互いに感謝の気持ちを、感謝の気持ちの証でもございます。市同士のお互いの市同士の関係だけではなく、これは両国の絆となっておりますの象徴でもあります。そして、本日こちらの方に、来られております、会長アセンボですが、この日系社会を代表するアセンボは我々の市で最も大きいイベントを開催しております。そして日本文化を発信しております。Finalizo agradecendo na pessoa da Thalita e toda a sua equipe que vem dando suporte e acompanhamento a esta delegação. Saudar também da Câmara Municipal, da comissão que luta pela história memorável de Osasco, na pessoa do vereador Josias da Juco, do Sebastião Bugnar e, sobretudo, da cidade de Osasco. Então, para nós, é honroso, com muito orgulho, que a gente recebe nossos irmãos japoneses e dizer que na instituição Assembo mantém viva essa chama e essa representatividade com muita honradez dos povos, dos nossos amigos japoneses. Tem aqui o nosso respeito, o nosso carinho eterno por esta relação infinita de Osasco com o Japão. Muito obrigado. まずこちらの方の局の、タリタ局長、タリタ局のチーム、が日本の訪問団、津市の訪問団を、こちらの方で歓迎、しております。感謝申し上げます。本当にこのような関係が続いていること、継続していることを大変誇りに思っております。そして、日本の文化、そして、津市、三重県、日本との関係を保っている、我々の市で、その関係を継続しているアセンボ、にも大変感謝しております。これからも津市、そして小座市、ブラジルと日本の関係がますます発展しますことを、記念して挨拶として、私の挨拶として交わさせていただきます。Dando continuidade, representando os vereadores da Câmara Municipal de Osasco, convidamos a vereadora Elza Oliveira a fazer o uso da palavra. 市議会を代表いたしまして、エオザ・オリベイラ議員よりお言葉を申し上げます。Muito obrigada. Eu separei parágrafos curtos para que a tradução seja mais simples, a gente consiga facilitar a sua vida. Agradeço muitíssimo. 通訳がのため、短く今回はご挨拶申し上げます。
Excelentíssimos integrantes da comitiva da cidade de Sul, autoridades presentes, senhoras e senhores, sintam-se todos cumprimentados em nome do nosso presidente Carbônio Bastos, em nome do presidente da Câmara de Tsu e também do prefeito da cidade de Tsu, no Japão. まずはじめに、津市訪問団、の皆様、津市、市長はじめ、そして、津市議会議長様、ご臨席の皆様、本日はようこそ、この集いにお集まりいただきました。É uma grande honra representar a Câmara Municipal de Osasco neste importante momento de fortalecimento da relação das cidades irmãs. 小座湖市議会を代表してこのようにご挨拶させていただくことは大変光栄なことでございます。Este encontro simboliza o compromisso com a cooperação internacional, com o diálogo e a construção de pontes entre os povos. 本日のこの集いは国際協力をはじめとする今後のこれからの交流を継続していく一環でもございます。Que essa visita reforce ainda mais os laços de amizade, cooperação institucional e respeito mútuo entre o povo brasileiro e o povo japonês. このような集いがさらに友好、協力、そしてお互いのリスペクトを継続できることと存じます。これからもブラジルの方々、そして日本の方々がこれからもさらに絆を深めていくことを願っております。Que também amplie nossas conexões históricas e culturais. そして、我々の文化的、そして歴史的なこの関係を強めていくこと、強化していくことを願っております。Acreditamos profundamente no potencial transformador da troca entre cidades irmãs. 姉妹提携をしている、市同士での交流を継続すること、そしてお互いに、ポテンシャルを向上することの力ということを、重々、感じております。Especialmente quando baseada na inovação, no intercâmbio de experiências e na valorização da diversidade cultural. このような関係というのはベースとして、イノベーション、交流、そして多様性、この3つのものを、大事にしていきながら、進められていくと感じております。Ao compartilharmos conhecimentos, boas práticas e soluções criativas, fortalecemos nossas capacidades de desenvolvimento. このような形で、ベストプラクティス、良い、行いというのを共有することによって、互いがさらに、進化していくことだと思っております。E promovemos mais qualidade de vida para as nossas populações. そして、両国の市民に、良い生活水準、そして、品質向上につながっていくことだと思います。Que essa parceria entre Osasco e Tsu continue sendo exemplo de cooperação internacional bem-sucedida. 小座湖市とそして津市のこの提携が成功をもたらす良い、事例となりますことを願っております。Inspirando novas iniciativas nas áreas de cultura, tecnologia, gestão pública e desenvolvimento sustentável. 文化、技術、そして、市のマネジメント、持続、サステイナビリティをベースにして、ベースにした形で、市の運営をしていきたく存じます。Para finalizar,
Que a amizade entre Osasco e Tsu continue sendo uma ponte de diálogo, respeito e prosperidade para as futuras gerações. Muito obrigada. 津市小座少しのこの友好が、今後のネクストジェネレーションにおきまして、架け橋となりますことを願っております。ご清聴ありがとうございました。Obrigado pelas palavras, senhora vereadora. E neste momento solicito à senhora secretária desta sessão, vereadora Elza Oliveira, que proceda à leitura dos dizeres da placa comemorativa à Delegação Cidade Irmã Tsu, em comemoração aos 50 anos da celebração do convênio entre o município de Osasco, Brasil, e da cidade de Tsu, Japão. Oi. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. Homenagem do Poder Legislativo em comemoração aos 50 anos da celebração do convênio entre o município de Osasco, Brasil, e a cidade de Tsu, da província de Mie, no Japão, em reconhecimento à histórica relação de cooperação, amizade e intercâmbio cultural, educacional, esportivo e econômico. Decreto Legislativo número 59, de 25 de junho de 2026. Osasco, 5 de agosto de 2026. A placa seguirá assinada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Osasco. ブラジルの小座少しと日本の三重県津市との協定、提携50周年を記念し、協力、友好並びに文化、教育、スポーツ、経済、交流にわたる歴史的な関係をたたえ、津市、訪問団に対し、敬意を表いたします。小座少8月5日、2026年8月5日。Senhoras e senhores, chegamos ao momento mais significativo desta sessão solene. そして、本日のこのセッションの最も重要なところに参ります。進めます。Convidamos os membros da mesa diretora, juntamente com a presidência, para que se dirijam à frente da mesa, a fim de procederem à entrega da placa comemorativa à delegação da cidade irmã de Tsu, Japão, em reconhecimento aos laços de amizade, cooperação e fraternidade que unem nossas comunidades. ただいまよりまず、津市ですみません、失礼いたしました。小座少市側の方から下段をさせていただきます。こちらの方の盾を、差し上げたいと思います。まずは小座少の方から下段いたします。そして、続きまして、津市、代表の市長、議長、はい、どうぞ下段いただきたいと思います。
Senhoras e senhores, neste momento a Câmara Municipal de Osasco realizará a entrega de lembranças aos integrantes da delegação da cidade de Tsu. 続きまして通訪問団の、皆様にこちらの方の記念プレートを、送らせていただきたいと思います。 Entregamos a lembrança ao ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal da cidade de Tsu, senhor Kinichi Ono. まずはじめに津市、市会議員議長小野様、 Entregamos ao ilustríssimo senhor prefeito da cidade de Tsu, senhor Yasuyuki Maeba. 続きまして津市市長前場康之様、 Solicitamos que venha à frente para receber sua lembrança o senhor Katsutoshi Oshiai. 落合勝利様、前方の方へお願いいたします。 Convidamos a senhora Naomi Yamaguchi. Convidamos o senhor Hirashiriko Yamaguchi. Convidamos para realizar a entrega a senhora vereadora Stephanie Rossi e a entrega será para o senhor Nabuo Sato. Convidamos o senhor vereador Josias Lajuco a entrega para o senhor Yokonori Yamada. Convidamos o senhor Tomokazu Hayashiguchi. Vereador Cantor Goleiro, por gentileza. Convidamos o senhor Francisco Rossi para realizar a entrega ao senhor Tetsuo Yoshimura.
Pedimos por gentileza que retornem aos assentos. Eh, 皆様またご着席、願います。そして、壇上の方にいらっしゃいました前橋町、そして、小野議長はまた改めまして再度、ご登壇願いいたします。Senhoras e senhores, neste momento ouviremos os representantes da delegação da cidade de Tsu. ただいまより、津市訪問団、のお言葉をいただきたいと思います。Convidamos o senhor presidente da Câmara Municipal de Tsu, o senhor Kiichi Ono, para fazer o uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. まずは津市市議会議長小野様からのお言葉を頂戴したいと思います。はい、ご出席の皆様方、こんばんは。Boa noite. Boa noite, saúdo a todos aqui desta tribuna e a todos os presentes. ただいまご紹介をいただきました津市議会議長の小野金一でございます。Como foi apresentado agora, eu sou o presidente da Câmara de Vereadores de Tsu, Kiichi Ono. 本日はカルモニオ市議会議長をはじめ小田須市議会議員の皆様並びにご出席の皆様にはご多忙のところ私どものためにこのような盛大な歓迎の宴を催していただきまして心から感謝申し上げます。 Gostaria de agradecer imensamente, a começar ao presidente da Câmara dos Vereadores de Osasco, senhor Carmônio Bastos, aos ilustríssimos vereadores, por esta recepção, por esta sessão solene tão magnamente realizada. さて、姉妹都市提携以来、これまで数多くの交流事業が展開され、両都市間の交流の輪はますます深まっていることと実感しております。Desde que esta irmandade foi firmada, várias atividades de intercâmbio ocorreram no decorrer deste tempo e acredito que as relações foram se fortalecendo e se aprofundando cada vez mais. これもひとえにジェルソン・ペソア市長並びにカルモニオ市議会議長をはじめ多くの方々の温かいお心遣いとご尽力の賜物であり、この場をお借りいたしまして改めて心から御礼を申し上げます。 Começo a agradecer ao prefeito Gerson Pessoa e ao presidente da Câmara dos Vereadores, senhor Carmônio, que sob o comando destas duas personalidades, estamos aqui tendo esta recepção em Osasco tão cheia, tão calorosa, tão atenciosa e tão hospitaleira. Agradeço do fundo do coração.
今後もこれまで築いてきた友好関係をさらに深め、その絆を次の世代へと受け継いでいくことが私たちの大切な役割であると考えております。Esta relação de amizade. Nós, aqui presentes, temos a grande missão de legar isto para as próximas gerações. 津市議会といたしましても、両都市の友好がさらに発展するよう努めてまいりますので、今後とも変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。Nós, da Câmara de Vereadores da cidade de Tsu, trabalharemos com muito afinco para que possamos legar e fazer prosperar ainda mais esta relação de amizade e cooperação com Osasco. 最後になりましたが、今後の両市の友好交流の進展と、小座市のますますのご発展、そして皆様方のご健勝並びにご多幸をお祈り申し上げましてご挨拶といたします。どうもありがとうございました。Muito obrigado. Encerro a minha saudação desejando prosperidade à cidade de Osasco, a todos aqui presentes, muita saúde e felicidade. Muito obrigado. Neste momento, convido o senhor Yasuyuki Maeba, prefeito da cidade de Tsu, a fazer o uso da palavra, colocando também a tribuna à sua inteira disposição. はい、皆さんこんばんは。ボアノイチ。今回、まずバストス議長さんのから非常に立派な名板をいただきまして誠にありがとうございます。そして市議会の皆さんにもまず御礼を申し上げます。Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muitíssimo ao presidente da Câmara de Vereadores, senhor Bastos, por esta placa maravilhosa e também a todos os membros da Câmara de Vereadores de Osasco. そしてラウ・アレンカール副市長はじめ、皆さん方、市役所の皆さん方、今回は大変お世話になりありがとうございます。Gostaria de, nesta oportunidade, agradecer imensamente pela hospitalidade, começando aqui pelo vice-prefeito, senhor Lau Alencar, e também a todos da prefeitura que têm nos acompanhado. はい、さらにASEOですね、マルコス・アッチャバヒアン会頭をはじめ、皆さんにはこの今日は会場のご提供、そしてこのような場所をですね、我々のためにアレンジしていただきまして誠にありがとうございます。Ao presidente Marcos da ASEL, agradeço imensamente por podermos estar usufruindo deste lugar. Muito obrigado. 今日私たち日本から来た訪問団3日目を迎えまして、オザスコの皆さんに大変大歓迎をしていただいております。これは私が予想した以上の大きな歓迎をしていただいております。ここから御礼を申し上げます。Hoje estamos no nosso terceiro dia de visita a Osasco e eu posso aqui dizer que estamos sendo recepcionados de uma forma excepcional, muito além da expectativa. Agradeço imensamente. はい、もう一つ予想外というかmore than expectedのことがございました。これはオザスコ伝統のホットドッグのサイズでありますが、これが予想以上に大きかったということでありました。E outra coisa que eu posso dizer que foi além da expectativa foi o tamanho, o super tamanho do hot dog típico aqui de Osasco. 3日前にジ
ジョルソン・ペソア市長との間で、これからの絆、50年前のホセ、市長の頃のアグリーメント、協定を再確認をしたわけでございますが、これはこれからの小座敷市と津市が未来に向けて、この大切な関係をこれからも続けていくんだという過去と未来を再確認したものでございます。No primeiro dia de visita, prefeito Gerson Pessoa e a minha pessoa aqui, nós pudemos então aprofundar os laços, reafirmando o compromisso deste nosso tratado de irmandade, que foi firmado na época do ex-prefeito Rossi, que aqui se encontra. Eu acredito que ao reafirmar este compromisso, nós ligamos a ponte do passado com o presente e ao futuro que está por vir. はい。この未来ということで、今日は2つのことに絞ってお話をしたいんですが、まずは日系人の社会のことをお話をしたいと思います。Quando eu falo em futuro, são várias questões a serem faladas, mas hoje gostaria de falar sobre duas questões referentes ao futuro. Uma delas é referente à comunidade japonesa. はい、まずアッセンボですが、荒木進さん、今日お座りですけども、荒木さんの先代の時から始まったという話で、今荒木さんの息子さんがアッセンボで大活躍なさっていると、この3代に続く日系人の皆さんの活躍、そしてもう一つ、釈田さん、今日会長いらっしゃってますが、三重県人会がですね、15年前に私ここを訪問させていただいた時からまたかなり新しいメンバー、若いメンバーがたくさん入っておられて、そして三重県人会が100年の歴史を超えてずっとこのサンパウロオザスコで続いているということ、これは素晴らしいことだなというふうに思います。Falando do futuro da comunidade japonesa. Hoje nós temos aqui presente o senhor Susumu Araki, que deu continuidade ao legado de seu pai e agora seu filho também se dedica às atividades da Sembo, ou seja, são 3 gerações que se dedicam a manter a comunidade japonesa aqui nesta cidade. No senhor Shakuta, também aqui presente, atual presidente da Associação Mie Kenjinkai, que é a Associação de Província de Mie, uma pessoa da geração mais jovem aqui presente, quando bem diferente de todos os membros de quando eu estive aqui presente, estive em visita há 15 anos atrás, e ver essas gerações mais jovens tomando a frente, a liderança, me deixa bastante feliz. そしてもう一つ、これからの未来に向けての交流の一つのテーマとして、経済交流、今回は5人の経済界からの参加者がございましたが、未来に向けてさまざまな形でオザスコとの間で交流を広げていきたいというふうに思っております。E também, como outro ponto do futuro, pontuar aqui é sobre o intercâmbio econômico. Nesta ocasião, a nossa delegação, a nossa comitiva, tem 5 membros que são empresários de Tsu. E com isso, que possa haver este intercâmbio entre o meio empresarial de Tsu e de Osasco, que cada vez mais se ampliem essas oportunidades de intercâmbio empresarial. はい、津市は1889年4月1日、日本で市という制度ができて、シダで市という制度ができて初めて市になった
日本で31の市のうちの一つであります。Tsu emancipou-se, ou seja, tornou-se, foi considerada uma cidade em 1889年。はい。Em 1º de abril de 1889. E é uma das 31 cidades que foram emancipadas então. したがって今年が138年目であります。Ou seja, completa 138 anos. この長い歴史をつないできた先人たちに敬意を表し、そして今の市長としてこれからこの津市しっかりと発展させていくということを決意を新たにしたところであります。E eu expresso os meus o meu profundo respeito a todos os pioneiros de Tsu que fizeram com que chegássemos aos dias de hoje. E eu, como atual prefeito, expresso aqui o meu comprometimento de fazer prosperar ainda mais a cidade de Tsu. はい、その中で、小座子市と津市互いに今後さらに素晴らしい都市になるようにしっかりと頑張っていきたいと、こういう思いを新たにしながら、今日のこの日の思いを未来につないでいくということを決意をし、私のスピーチとさせていただきます。E quando eu digo em fazer prosperar a nossa cidade, a relação, aprofundar e fortalecer a relação com a cidade de Osasco faz parte disto. Reafirmar este sentimento e trabalhar para que no futuro nós possamos legar isso ao futuro e às gerações seguintes. Encerro aqui a minha saudação. ありがとうございました。Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, a delegação oficial da cidade de Tsu realizará a entrega de lembranças. ただいまより、津市、側から記念品贈呈、をいたします。Convidamos para que vão à frente da mesa diretora o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Carmônio Bastos. まずはCarmônio Bastos 市、Osasco 市議会議長、下段いたします。そして、津市議長、下段お願いいたします。Eu acredito que são 21 vereadores, né? E uma garrafa só, eu acho que não vai ser o suficiente. Ah, 議員全員と写真を撮らせてください。
Convidamos para retornar à mesa diretora o presidente Carmônio Bastos e, na sequência, receberá lembranças da delegação de Itsu, o vice-prefeito do município de Osasco, o senhor Lau Alencar. 続きまして、小沢少市副市長への記念品贈呈といたします。お願いいたします。Este é um confeito, um doce típico da cidade de Itsu, e esta gravata, ela é de uma tecelagem típica da região de Mie. Convidamos a excelentíssima senhora doutora Elia Kinoshita, juíza da vara de júri e das execuções criminais da comarca de Osasco. Osasco 裁判所の裁判官木下エリア様。Por parte da Câmara dos Vereadores, um doce, vamos dizer, um confeito também típico da região. Senhoras e senhores, concluídas as homenagens e cumprida a programação desta sessão solene, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Carmônio Bastos, para reassumir a condução dos trabalhos e fazer o uso da palavra para suas considerações finais e o encerramento oficial desta sessão solene. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente Carmônio Bastos. 皆様、このような形で、ホマージュが完了いたしましたところで、そしてプログラム、本日のセッションのプログラムを完了いたしましたところで、オザスコ市議会議長カルモニョ・バストス様より閉会の辞を、でございます。Vamos finalizar aqui. Primeiramente, saudar o nosso capitão Davi, da 14ª Companhia Batalhão da Polícia Militar. Obrigado pela presença. Agradecer aos vereadores presentes. Vereador Josias, nosso decano, parabéns e gratidão pelo trabalho que vai continuar até sexta-feira representando o Legislativo tão bem. Parabéns, presidente da Frente Parlamentar Nossa História, vereador Delbio Teruel, vereadora Stephanie Rossi, vereador Cantor Goleiro, vereador Laércio Mendonça, vereador Guilherme, que passou por aí, vereador Capriotti, que também passou por aí. Então, obrigado e gratidão por fazer parte desse momento tão grandioso, não só para o Legislativo da cidade de Osasco, mas também para o Executivo e para todo cidadão osasquense. Agradecer a presença aqui, saudar do nosso vice-prefeito Lau Alencar, representando o prefeito da nossa cidade, Gerson Pessoa. Agradecer mais uma vez ao nosso presidente Marco, por conceder aqui o espaço para realizarmos mais uma vez uma sessão solene e saudar a delegação oficial da cidade de Itsu, em nome do presidente da Câmara Municipal, o senhor Kim Tin Ono, acredito que acertei a pronúncia,
deixar minha tradutora agora finalizar ali, que eu tenho uma... Pode finalizar já? Já. Falar para o presidente se lá tem oposição. Nós somos 21 vereadores de uma cidade que praticamente não tem oposição no legislativo, porque é uma cidade que trabalha, que tem entrega. Então, a minha dúvida é se lá, na cidade de Tissu, tem oposição no legislativo. はい、先ほどお名前を読み上げました皆様方に感謝を申し上げます。こちらの方の警察の方、市議員の皆様、副市長、ジェルソン・ペソは市長を代表しております副市長、アセオの会長、この会場を提供してくださいましたマルコ様、そして、津市の訪問団、の皆様、感謝申し上げます。一つですね、小野議長に、質問がございます。こちらの方は小座敷市議会には21名の、議員がおります。そしてこちらの方は、野党はいないと言えるような状況ですけれど、津市の議会には、野党はございますか？議論、反対、の声が上がって、議論になることはありますでしょうか？Bom, o prefeito acabou de dizer, ele pode falar à vontade que eu vou tampar os ouvidos. 大変難しい津市議会についての質問をいただきました。Bom, eu acho que eu recebi uma pergunta bastante difícil de responder. 津市議会の構成の議員は現在30名です。Nossa Câmara é composta por 30 vereadores. 今年の2月に私は3回目の議長に就任しましたが、Em fevereiro deste ano, eu fui eleito pela terceira vez presidente da Câmara. その時の選挙は賛成17、反対12だったんです。Nesta ocasião, foram a favor 17 e 12 contra. 大変厳しい、議会の中に見えますけれども、案外安定してましてね、楽しみながら議会運営をさせていただいてます。ただ、当局が提案する議案に対して反対をする議員は当然何人かおります。議論はしますが、議論で終わっていきますので、非常にいい議会だというふうには思ってます。Bem, apesar, né, deste número, né, que foi 17 a 12, aparentemente parece uma, vamos dizer, que há muitos contra ou a favor, mas aparentemente só, porque nós realmente trabalhamos o dia a dia de uma forma bastante leve e alegre. Sempre, eu acho que em todo lugar, sempre há aqueles, algum tema, né, a ser discutido, sempre há aqueles que são contra, mas sempre temos boas conversas e boas discussões e tudo acaba bem. A resposta, né, Delvio? Eu acho que todo o legislativo são iguais, só muda a cidade, né? Então, trabalho leve. もうこちらの方はありがとうございました。お話を聞かせていただいた中では、同じような形で、市議会はどこでも同じって言えますね。Saudar também a vereadora Elza Oliveira, que terminei esquecendo. O nosso presidente da Assembly. Deixei por último essas duas lendas, Francisco Rossi, seu Francisco e o seu Veja, que graças a essas outros, mas hoje aqui representado por essas duas figuras tão queridas na cidade de Osasco, que temos hoje, fazemos hoje 50 anos de parceria aí, de irmandade. Então, em nome de vocês dois, tiveram mais pessoas
gratidão, porque se tudo isso está acontecendo, porque há 50 anos atrás, vocês fizeram esse ato tão grandioso. E por último, saudar e agradecer, gratidão a toda a equipe da Câmara Municipal, cerimonial, o pessoal do som, o pessoal da TV, a Bia lá da nossas Relações Internacionais, todo o corpo que se envolveu aqui, a Thalita Botas, a grande amiga do Delbio Teruel e do Josias. Então, parabéns por esse trabalho, essa parceria aí sensacional. Então, em nome da Marlene, do cerimonial, agradecer a todos. Estou vendo a comunicação aqui, se eu não falar da comunicação, a Ana já me olhou com a cara. Então, em nome da Ana, do Léo, agradecer a toda a comunicação, porque tudo isso só acontece sempre, essa qualidade, porque cerimonial e comunicação, trabalho, tem uma entrega sensacional. E ali está escondidinho, vereador Josias, o nosso mestre, o nosso exemplo que seguimos, Sebastião Bognar. Gratidão a tudo, por tudo que você tem feito pela nossa cidade, pela parceria, pela lealdade, pelos ensinamentos do que é a história da cidade de Osasco, todas as histórias maravilhosas, e você é nosso professor em todos os sentidos. Nós somos só estagiários, como falou o Josias. まずこちらの方のご登壇していただいている、最後になりましたが、アセンボ会長、そして、ホッシ元議長、そして、ヴェルジ様、この3人の方は本当に、レジェンドと言える、3方です。本当に本日、を迎えられることはこの方々のおかげであるということで、心より感謝しております。そして、市議会のメンバー、今回このような形で、このような催し、そしてこのような歓迎をさせて、いただきましたことは、チームが一生懸命、団結して、行ってくれたからです。我々の広報、チームも一生懸命頑張ってくれました。そして、歴史を、こちらの方で、歴史をオザースコの歴史を、刻んでくれてます、セバスチョン、ボギナ様、これからもオザースコの歴史を残していただけるようにご活躍を、お願いいたします。本当我々はまだまだ、若造ですので、これからも皆様、先輩方の皆様の、ご鞭撻、そしてご支援を賜りたくよろしくお願いいたします。E em nome da Copa aqui, me avisaram que o pessoal da Copa, obrigado pelo trabalho. E em nome da Copa, convidamos a todos para participar de um coquetel no andar superior e declaro encerrada essa sessão solene. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. この後、こちらの方の、上の階で簡単なカクテルを、準備させて、いただいておりますので、皆様ご観覧、時間の許す限り、ご観覧いただければと思います。本日のこの集いを、閉会とさせていただきます。ありがとうございました。Faz bem para Osasco, a Câmara aprova. Tudo que ajuda a melhorar a vida na cidade merece seguir em frente. Faz bem para a saúde, porque cuidar das pessoas faz bem para Osasco. Faz bem para a educação, porque investir no presente é construir um futuro melhor. Faz bem para a mobilidade, porque uma cidade melhor também é uma cidade que anda melhor. Faz bem para nossa gente, porque o futuro da cidade começa no cuidado com as pessoas. Faz bem para Osasco? A Câmara aprova. Câmara Municipal de Osasco.